Biblioteca dos Pioneiros. Um apelo sincero. Por James White. Parte 3. Planos de operação mais amplos. É verdadeiramente gratificante testemunhar o progresso atual da causa. Saber que pessoas de valor moral e inteligência, não apenas do povo americano, mas também de outras nações do nosso país, estão se juntando às nossas fileiras é muito encorajador. Mas quando consideramos a extensão e a magnitude da obra a ser realizada, conforme delineada na profecia, e o breve período em que ela deve ser realizada, somos forçados a concluir que Deus exige de nós planos mais amplos e esforços mais vigorosos. Parece que a providência de Deus está muito à nossa frente. Deus está agindo maravilhosamente nas mentes e nos corações das pessoas de outras línguas em nosso país. Já deveríamos ter obras impressas em alemão, francês e sueco, bem como em dinamarquês, há vários anos. Essas manifestações são maravilhosas e devem comover muito o nosso povo. O irmão Matheson fez um bom trabalho para os povos dinamarquês e norueguês, traduzindo nossas obras e publicando seus periódicos mensais. Deus o abençoará e ao seu povo se eles perseverarem humildemente e impulsionarem a obra em nome e na força de Deus. Estamos muito felizes em saber, por meio da revista, da obra do Senhor realizada pelo irmão Lee entre os suecos. Ele deve depositar sua confiança no Senhor, como fez sob seus desânimos, e terá força e sabedoria para ganhar almas para Cristo. Não há razão para que as missões entre franceses, alemães e suecos em nosso país não sejam tão bem-sucedidas quanto a entre dinamarqueses e noruegueses, se a mesma energia e abnegação puderem ser manifestadas nos homens que as lideram. Mas aqueles que se engajam em tais missões descobrirão, se forem bem-sucedidos, que o trabalho não é brincadeira de criança. Descobrimos que esse era o caso, especialmente no início da história da obra, entre o povo americano. Os campos estão todos brancos e prontos para a colheita. Não há apenas falta de publicações em diferentes idiomas e de homens cheios do espírito de sua missão para pregar aos povos de outras línguas em nosso próprio país e espalhar publicações entre eles, mas precisamos enviar homens à Europa para estabelecer a obra lá. E deve haver aqueles que preguem a verdade e divulguem nossas obras em nossas principais cidades. Foi nas grandes vias de comunicação que Nosso Senhor deu grande parte de sua instrução pública, onde pessoas de todas as nações ouviram e espalharam sua fama. As cidades maiores, e também as menores, devem ser visitadas, e toneladas de nossas publicações em diferentes idiomas devem circular. Quando uma de nossas cidades maiores for visitada com uma tenda, um jornal diário deve ser criado em conjunto, como um meio de divulgação das reuniões na tenda e de nossas publicações, e para fornecer o conteúdo das palestras de cada dia para a instrução das massas leitoras. Por muito tempo, temos feito da mensagem que Deus nos confiou para transmitir ao povo uma brincadeira de criança. Que, a partir de agora, nossos esforços correspondam à magnitude e importância da obra, ou abandonemos nossa profissão. Há dezenas de homens nas fileiras dos adventistas do sétimo dia que se tornaram literalmente ricos desde que abraçaram a mensagem. E quando nossa comissão da Associação Geral, de maneira criteriosa, elaborar planos suficientemente amplos, nossos irmãos ricos e aqueles em circunstâncias mais modestas apoiarão o trabalho com seus recursos. Recentemente, temos analisado o amplo campo relativo aos nossos interesses editoriais. Acreditamos que chegou a hora de estereotipar nossos livros, panfletos e folhetos padrão, e ao mesmo tempo, levar 2 conjuntos de chapas, um para uma filial na costa do Pacífico e outro para o Atlântico. Isso reduziria o custo de nossas publicações e a necessidade de capital e espaço para escritório em Belo Creek. O papel é um pouco mais caro em São Francisco do que em Belo Creek. É fabricado na costa do Maine e enviado para a costa do Pacífico. E na costa do Atlântico, o estoque é mais barato do que em Michigan. Não está longe o dia em que nossas publicações serão impressas a partir de chapas duplicadas, tanto na costa do Pacífico quanto na do Atlântico.
Isso reduzirá significativamente nossa composição tipográfica e nossos pesados fretes com publicações do interior para o leste e para o oeste. Deus está disposto a fazer grandes coisas por sua causa na costa do Pacífico. Ele demonstrou sua disposição em trabalhar por sua causa e pelo povo na Califórnia, especialmente no ano passado, enviando-lhes ajuda quando mais precisavam, na triste situação do outono passado, e abençoando grandemente o trabalho de seus servos nesta temporada. A comissão da Conferência Geral está disposta a estender o trabalho pela costa, até o Oregon e o território de Washington. Os amigos da causa na costa do Pacífico devem ter o dinheiro disponível para ajudar generosamente a estabelecer uma filial e um instituto de saúde em sua costa em 1874. Gostaríamos de declarar aqui que aqueles que consideram essas sugestões extravagantes devem entender que pouco foi realizado em nossa causa sem planos bem elaborados e sem esforços perseverantes para executá-los. Aqueles de nosso povo que não têm fé nem interesse na prosperidade da causa, mas que se dispuseram a se fechar aos seus próprios interesses nesta vida, nunca se mostraram dispostos a apoiar nossos planos e esforços para ampliar e impulsionar a obra. É inútil apelar a tais pessoas para elaborar planos mais amplos. Mas, na esperança de que nossas palavras sejam ouvidas, apelamos à nossa comissão da Associação Geral, às comissões da Associação Estadual, aos homens escolhidos em Belo Creek e aos oficiais de nossas sociedades missionárias e de tratados. A comissão da Associação Geral, vendo as necessidades prementes da causa, deve elaborar seus planos com sabedoria e precisão, suficientemente abrangentes para atender às demandas presentes e futuras. Nossa escola em Belo Creek. No que diz respeito à escola em Belo Creek, a comissão da Associação Geral e os homens representativos em Belo Creek não podem esperar até que todos os recursos sejam arrecadados. Eles devem elaborar seus planos de forma suficientemente ampla e, então, começar a trabalhar com os recursos já arrecadados. E enquanto os prédios estão sendo construídos, que o dinheiro seja arrecadado para concluir a obra. Se necessário, devido à estreiteza de espírito e à lentidão do nosso povo, uma dívida poderia ser contraída, a ser reduzida ano após ano, como os homens deste mundo fazem com sucesso na execução de planos mundanos. Nosso Instituto de Saúde. Com mão generosa, nosso povo deveria livrar nosso Instituto de Saúde de todos os embaraços e obrigações e torná-lo capaz de receber 300 pacientes. Então, o digno povo aflito do Senhor, que não tem recursos para gastar, poderia encontrar um asilo por algumas semanas ou meses, gratuitamente. Quando houver um estoque para aumentar a quantia para $100.000, e os juros serem todos destinados aos usos de caridade do Instituto, então ele estará para sempre acima da necessidade e poderá gastar $10.000 anualmente com os pobres dignos. Há relatos de que há 70 pacientes no Instituto e que há chegadas diárias de todas as partes do país. Há crescente confiança no reformador da saúde e no Instituto de Saúde, bem como na capacidade e integridade de nosso povo na gestão de tais assuntos, é encorajadora. É notável que o conhecimento e a influência destes sejam tão extensos, quando anunciamos apenas em nossas próprias publicações. Algumas centenas de dólares gastos em publicidade, e 300 pacientes poderiam ser chamados ao Instituto tão facilmente quanto 70. Mas não ousamos anunciar, com medo de que mais pacientes chegassem do que poderiam ser tratados. Isso é uma vergonha para o nosso povo. O Instituto de Saúde tem sido, e ainda pode ser, um dos meios mais poderosos de lançar luz sobre muitas mentes honestas e disseminar, da maneira mais favorável, o conhecimento da verdade. Associação Editora. A Associação Editora, para continuar seus negócios, precisa de um grande aumento em seu capital social. O terceiro prédio, incluindo o terreno, custará $10.000. A prensa mecânica já está em funcionamento há 15 anos e precisa ser guardada para reparos. Se estivesse em boas condições de funcionamento, teria que trabalhar dia e noite, como fez com grande prejuízo durante todo o inverno passado, para realizar nosso trabalho. Portanto,
Temos a necessidade de comprar imediatamente 2 novas prensas, para que 2 possam funcionar constantemente, enquanto uma terceira pode ser mantida em reserva para ser usada em caso de pane. As 2 prensas, o frete e as despesas para colocá-las em funcionamento custarão não muito mais do que $8.000, de modo que o terceiro prédio e as prensas custam, na temporada atual, a quantia de $18.000. O rápido crescimento dos negócios da associação exigiu isso, e também exige mais material de impressão e estoque correspondente, de modo que nosso povo possa arrecadar, na atual temporada, a quantia de $25.000, ou a associação terá que recorrer aos seus ganhos e contrair dívidas. Desejamos aqui apelar ao senso de justiça e honra de nosso povo. Vocês foram informados por nosso artigo, intitulado Permanência da Causa, publicado na Review de 8 de julho de 1873, que tudo o que os numerosos amigos fizeram por nossos interesses editoriais durante o período de 21 anos, em doações, ações e legados, foi de apenas $36.000, enquanto aqueles que gastaram suas energias na construção dos interesses editoriais, com a bênção de Deus, adicionaram $37.000, além de pagar a quantia de $5.000, durante os 3 anos anteriores, aos escritores de novos livros, sendo metade dos lucros das primeiras edições. E isso foi conseguido oferecendo nossas publicações a preços extremamente baixos. Nossa política tem sido pressionar as pessoas em todos os lugares para vendê-las, e reduzimos bastante os preços para que pudéssemos dar-lhes uma circulação mais ampla. Nossos preços são geralmente mais baixos do que os de outras editoras, mesmo aquelas maiores, que produzem grandes edições, uma após a outra, a partir de chapas, para milhões de leitores. Embora o custo real de seus livros seja pelo menos 20% menor que o custo dos nossos, seus preços são 20% mais altos. É nessas circunstâncias que $37.000 foram adicionados aos $36.000 investidos por todo o nosso povo. E agora que precisamos de $25.000 para a temporada atual, nosso povo conseguirá levantar essa quantia? Ou reterá seus recursos e deixará a obra paralisada até que essa quantia seja conquistada por aqueles que labutam incessantemente por $6 a $12 por semana, o suficiente, simplesmente, para a subsistência? O que será feito? Estamos conscientes de que aqueles que sacrificaram a saúde e colocaram a vida em risco erraram ao supor que os amigos da causa apreciariam plenamente seus esforços e sacrifícios. Eles esperavam confiantemente que os baixos preços de nossas publicações e a dedicação ao trabalho que garantiu grande prosperidade inspirariam nos corações de todos os amigos da causa um correspondente espírito de sacrifício, para atender às crescentes demandas por mais capital a ser investido em edifícios, prensas, tipos, estoque, etc. Os fatos e números apresentados acima, relativos à associação, não darão confiança ao trabalho e estimularão os amigos da causa, em todos os lugares, ao amor e às boas obras. Se não, então desesperamos que eles algum dia sejam movidos a socorrer o Senhor com seus recursos.